Oi pessoal, tudo bom? Então a gente vai começar. Então nós vamos começar as aulas online e eu vou gravar aqui uma introdução desse processo de construção do cubo, né, com 3 pontos de fuga. E depois eu já tenho lá no Moodle 4 vídeos no qual eu fiquei desenhando e mostro para vocês o processo passo a passo para construir o cubo com 3 pontos de fuga, né? Por que 3 pontos de fuga? Eu vou estar mostrando aqui poucos exemplos, né? Eu já mostrei já no início do semestre, lá na aula presencial, a importância da perspectiva dos pontos de fuga, né? Um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga, onde o nosso objeto fica muito mais interessante. Então, aqui a gente consegue ver já na perspectiva a inclusão do terceiro ponto de fuga, né? Ó, um ponto de fuga, o segundo ponto de fuga e o terceiro ponto de fuga. O que traz de diferente nessa perspectiva? Nesse lado aqui a gente tem um cone, então a aresta de trás sempre é menor do que a aresta da frente, tá certo? E agora com o terceiro ponto de fuga, a aresta de baixo é menor do que a aresta de cima, tá vendo aqui? Isso porque o ponto de fuga está para baixo, né? Se o ponto de fuga estivesse para cima, seria o contrário, tá certo? Mas o que acontece? Quando a gente trabalha essa distorção da perspectiva, o objeto fica muito mais interessante. Então, se vocês repararem em vários sketches assim, de design de produto, vocês vão perceber que trabalha constantemente com 3 pontos de fuga. Por quê? Porque o objeto ele dá uma saltada assim da folha, assim, ele fica mais interessante, né? A gente distorce um pouquinho a perspectiva, não muito, né? Então, com moderação, a gente usa o terceiro ponto de fuga, não forçando demais, porque também não é tão teatral assim a nossa mensagem, tá bom? Então, anteriormente eu estava mostrando o ponto de fuga para baixo, como eu falei, se o ponto de fuga ficar para cima, né? Então a gente tem essa visão aqui, como se nós estivéssemos olhando mais de baixo o objeto, né? O objeto fica, olha como ele fica mais interessante, né? É uma perspectiva que é muito usada na fotografia, né? Então o espectador está de baixo, o produto é mais imponente, né? Então é bem comum esse tipo de ângulo de visão na fotografia, né? Em propagandas de detergente, principalmente, né? Aquele objeto está em destaque, tá bom? Aqui um sketch bem legal, né? Mas observem aqui o terceiro ponto de fuga, né? Tá vendo que tá bem forçada essa perspectiva, né? Ela já tá um pouquinho mais forçada, mas está muito interessante, né? Olha a perspectiva aqui. Um ponto de fuga para cá, o segundo ponto de fuga para cá e o terceiro ponto de fuga para baixo, tá vendo? Aqui a gente tem uma prancha já bem interessante, né? Eu tenho uma vista lateral, tenho outro ângulo de visão do meu produto, então tá bem interessante esses sketches aqui, essa representação, né? Muito bom, né? As achuras, tá vendo? A sombra projetada, as linhas guias aqui, ó, tá vendo? Onde a gente consegue perceber a superfície, né? Normalmente a gente utiliza no meio do objeto, né? Tá certo? Aqui também, aqui o objeto, ó, novamente a prancha aqui já tem uma pintura de Photoshop, tá certo? Mas a perspectiva, né? A gente tem, ó, uma vista lateral, uma vista frontal, e a gente tem uma perspectiva. Ele é curvado assim, né? Porque o objeto pode ser mais redondinho, né?
mas ele tem uma perspectiva aqui, né? Ó, tem uma perspectiva com o terceiro ponto de fuga. Isso deixa o produto muito mais interessante, né, na apresentação. Então tem uma perspectiva, mas um terceiro ponto de fuga, mas não está tão distorcido assim, tá bom? Aqui a gente também tem já um sketch, né, o conceito, a estética do sketch de design industrial. Então a gente tem o peso de linha, ó, peso de linha, as linhas de fora mais fortes, as achuras sempre no mesmo sentido, tá vendo que a gente não fica traçando no outro sentido as, as achuras, né? Então eu tenho o peso de linha, como eu falei, as linhas mais grossas, as linhas mais finas, as achuras, a sombra projetada. Então aqui a gente tem o, o, o cubo está com 3 pontos de fuga, tá vendo aqui, ó? Terceiro ponto de fuga, ó. Ele nunca está dentro da folha, pessoal. Esse terceiro ponto de fuga e o segundo ponto de fuga, eles sempre estão fora da folha. Então é uma coisa que vocês vão ter que se habituar a fazer. Desenhar sem colocar o ponto de fuga dentro da folha de papel. Principalmente quando desenha com uma folha 4, né? A perspectiva fica muito distorcida. Uma folha 3, uma folha A2, A1 já fica um pouco melhor, né? Mas com uma 4 você nunca vai desenhar colocando os pontos de fuga dentro da folha, principalmente com 3 pontos de fuga. Aqui tá bem legal a representação, né? Ó, sempre o terceiro ponto de fuga, tá vendo que é bem suave, né? Bem suave essa perspectiva, né? Aqui a gente já tem os cantos arredondados, ó, eu tenho as linhas guias onde eu mostro a superfície desse objeto, né? Então, bem interessante. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com o cubo sem esse fillet, né? Que é sem esses arredondamentos, e depois eu vou fazer o vídeo falando sobre o cubo com arredondamento, tá bom? Mas por enquanto vamos exercitar esse tipo de perspectiva aqui, ó. 3 pontos de fuga, linha guia, as achuras, tá bom? Tá bem bacana, né?